Recebamos o pastor Dominique. Vai ser agora ou depois? Graças e paz, amém, irmãos? Que bom a gente poder adorar Jesus. Que bom a gente poder se reunir para cantar, para adorar, para cultuar ao nosso bom Deus. Em meio a tantas lutas, tantas batalhas que nós travamos no decorrer da nossa vida, sejam elas lutas emocionais, lutas materiais, lutas nos relacionamentos, lutas espirituais. E diante de tanta luta, tanta batalha, nessa noite eu quero refletir com os irmãos sobre um texto que nos ensina sobre vencer as batalhas em meio às lutas dessa vida. Como eu e você podemos vencer verdadeiramente conforme a vontade do Senhor para você e para mim. O tema dessa noite é vencendo em meio às batalhas da vida. Vencendo em meio às batalhas da vida. Não importa qual seja a batalha. Qual a batalha que você está vivendo hoje? Qual a sua luta hoje? O que você tem militado? Qual a área da sua vida? Talvez seja a área de relacionamento, não importa qual seja. Talvez seja a área material. Talvez seja alguma questão da saúde. Talvez seja na área espiritual. E diante de tantas perguntas que surgem ao nosso coração, de tantas lutas que nós travamos, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16. Êxodo capítulo 17, quero convidar você também que está no seu lar, participando desse culto de maneira online. Eu sempre falo que nós não estamos assistindo culto, nem quando nós estamos em casa. Nós estamos prestando culto a Deus, nós estamos oferecendo o nosso culto para Jesus. Amém, igreja? Eu quero agradecer a Deus desde já a presença dos nossos visitantes. Deus abençoe cada um de vocês abundantemente. É uma grande alegria recebê-los em nosso meio. Sejam bem-vindos à Primeira Igreja Batista em Trajano de Moraes. À medida que você for encontrando, quero convidar você a se colocar de pé. Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16. Nós vamos fazer uma leitura alternada da palavra do Senhor. Vou estar lendo o verso 8, os irmãos, o verso 9 e assim sucessivamente até o versículo 16. Quem achou, diga amém. Já está sendo projetado também. Diz assim a palavra do Senhor: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: Escreva isto para memória num livro, e repito a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou o altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: Porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas, de geração em geração. Amém? Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Quero convidar você nessa noite, você que está no seu lar, a pedir ao Senhor que Ele fale ao seu coração,
a pedir, fale com Deus, Deus, fale comigo. Eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo, que o Teu Santo Espírito, Ele fale ao nosso coração, que venha arder em nosso coração, como a irmã Juliana ministrou aqui, como naqueles discípulos no caminho de Emaús, que a palavra venha arder em nosso coração. Fale com o Senhor, peça a Ele para falar com você nessa noite. Pai, obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra. Obrigado por podermos Te adorar, Senhor. Obrigado porque somos a Tua igreja, fazemos parte do Seu corpo, o corpo espiritual de Cristo Jesus. Obrigado pela Tua igreja que se reúne nessa quarta-feira, uma quarta viva, Deus, para a Tua glória. Obrigado, Senhor, porque grandes coisas tem o Senhor operado em nós, através de nós, Senhor. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Fale conosco, ó Deus. Fale ao nosso coração. Glorifica o Teu nome. Senhor, não vou falar as coisas que vêm do meu coração, mas a Tua palavra, que eu venha proclamá-la, ó Deus, com fidelidade, com verdade, com amor, com compaixão, com fidelidade. Ajuda-me, ó Pai, pois sem Ti nada sou e nada posso fazer. Em nome de Jesus nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. É importante nós contextualizarmos esse momento que o texto que nós acabamos de ler nesse texto. Israel, o povo de Deus, acabara de sair de uma escravidão de 400 anos no Egito. E Deus usa um homem chamado Moisés para ser um instrumento nas mãos do Senhor, um instrumento para a libertação daquela grande nação. Deus envia então 10 pragas contra o Egito. E após a 10ª praga, o povo de Israel, após um cativeiro de 400 anos, sai não de mãos vazias, mas sai com riquezas, carregado de ouro, de prata, de vestidos caríssimos, porque o povo do Egito estava desesperado. Eles achavam que também iria morrer, porque a última praga foi a morte de todo primogênito, sejam de pessoas, sejam de animais. Agora o povo está para entrar e está entrando no deserto, mas antes eles têm um caminho a percorrer que não tem ponte para atravessar, que é o Mar Vermelho. E Deus mais uma vez age poderosamente e de forma maravilhosa, porque Deus abre o mar e o povo atravessa a pés enxutos. Após isso, Deus abriu o Mar Vermelho, o exército de Faraó entrar e morrerem todos. Após Deus fechar aquele enorme mar, o povo entra mais uma vez para o deserto e chega num local chamado Mara, onde as águas eram amargas. E Deus manda Moisés pegar um pedaço de madeira e jogar naquelas fontes, e Deus opera mais uma maravilha. As águas que não eram possíveis de ser tragadas, de bebê-las, se tornam doces, e o povo pode desfrutar agora daquelas águas. O povo segue em frente, mas agora o povo tem fome, e Deus envia o maná. Deus envia codornizes para o meio de um arraial com mais de 1 milhão de pessoas, e Deus alimenta aquele povo durante 40 anos. E nós chegamos no capítulo 7 de Êxodo, capítulo 17 de Êxodo. Eu quero convidar você a olhar comigo o versículo 1, o texto que antecede o texto base que nós lemos, porque ele diz assim, ó: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começa mais uma vez a murmurar. O povo começa mais uma vez a reclamar de Moisés. E Moisés responde no versículo 2: então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Porque você nos tirou do Egito, disse o povo, para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos. O povo mais uma vez, ele olha para o Egito, ele não olha para Deus. Deus tinha um propósito para o povo estar no deserto? Sim. O povo estava no meio de uma
de um povo idólatra, que era o Egito, com diversos deuses. E agora eles estão aprendendo a vivenciar uma vida com Deus, a andar com Deus, na dependência do Senhor. Mas o povo não está confiando no Senhor. O povo está mais uma vez murmurando, porque mais uma vez falta água. Mas note, eles viram as 10 pragas. Eles viram como o Senhor havia libertado. Eles viram o mar se abrindo. Eles viram as águas amargas se tornarem doces. Eles viram o maná caindo do céu. Eles viram as codornizes chegando no arraial para que eles pudessem comer carne num deserto. E agora eles estão com sede mais uma vez. E mais uma vez eles começam a murmurar. E eu quero convidar você a olhar comigo o verso 5. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com vocês alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, a primeira aplicação desse texto para a nossa vida, o primeiro aprendizado nessa noite, é que nós precisamos ter muito cuidado para que em meio às aflições, às lutas, às dificuldades, às privações, a gente não venha tentar o Senhor nos perguntando: está o Senhor comigo ou não? O fato de Deus estar com você não significa que você não terá lutas. O fato de você andar com o Senhor não significa que você não terá privações. O fato de você ter uma jornada de vida com Deus não significa que não passarás por aflições. Irmão, Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, sendo Ele Deus encarnado, Ele morreu numa cruz porque esse era o propósito de quem? De Deus, para a salvação da sua vida e da minha vida. Às vezes, diante das lutas, das dificuldades, muitas pessoas murmuram e reclamam de Deus, mas nós não podemos cometer o erro de tentar ao Senhor. As aflições não significam que Deus não está com você, lembre-se disso. E não se esqueça, as lutas que você passa, seja no relacionamento, às vezes você está passando uma luta com um filho e você se pergunta: Deus, eu tenho buscado a sua face. Talvez você esteja passando uma luta em questão familiar, uma luta no casamento, uma luta na questão financeira, uma luta na saúde. E uma das coisas que o inimigo vai tentar fazer com você é você acreditar numa mentira, dizendo que Deus não está com você, ou perguntar para você: onde está o teu Deus? O que o povo de Israel estava perguntando, olha comigo mais uma vez, final do versículo 7, está o Senhor no meio de nós ou não? Por quê? Porque faltou água. Irmãos, nós precisamos em primeiro lugar olhar para a nossa vida e ver o que Deus já fez por nós. Ele deu a vida do seu próprio filho para morrer numa cruz para salvar você e a mim. Ele já provou que ama você e a mim. É nesse contexto que o povo de Deus sofre um ataque militar e covarde. Eles agora acabaram de saciar sua sede, estão fartos, o maná continua caindo do céu. E diz o texto, eu quero convidar você a olhar comigo no versículo 8: então vieram os amalequitas, que são os descendentes de Amaleque, de Esaú também, e atacaram Israel em Refidim. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, o bordão de Deus estará na minha mão. O segundo aprendizado para a nossa vida nesse texto é que em meio às lutas que você e eu nós viemos a enfrentar, em meio às batalhas, em meio às privações e às aflições, você e eu somos chamados a fazermos o nosso melhor, mas dependendo totalmente do Senhor.
Como assim, pastor? Hoje a gente ouve muito, em diversos lugares, o seguinte: você precisa fazer diferença. Você precisa ser o melhor. Você tem que ser o destaque. Você tem que alcançar altos lugares. Ok, mas entenda uma coisa: para você fazer tudo isso, você depende de Deus. E guarde uma coisa no seu coração: responsabilidade humana e soberania divina não se anulam. Elas caminham em diversos pontos da nossa vida juntos. Quando a gente fala, por exemplo, de santidade, é responsabilidade sua e minha. E Deus também está operando em nós o querer e o efetuar. Sim, nós precisamos o quê? Matar a nossa carne, nós precisamos negar a nós mesmos, nós precisamos nos debruçar na palavra de Deus, examinar as Escrituras. Sim. E Deus, através do seu Santo Espírito, está operando na sua vida e na minha vida, e nós vamos crescendo em santidade. Israel agora está sendo atacado. E acontece algo aqui, e é uma tática militar, é a tática da hiena. Por quê? Os amalequitas, eles não só atacam o povo de Deus, eles atacam de forma covarde. Por quê, pastor, de forma covarde? Eu quero convidar você a olhar comigo, Deuteronômio capítulo 25, eu vou pedir Lívia para colocar, por favor, Deuteronômio capítulo 25, versículo 17, você pode abrir também na sua Bíblia, que diz como foi o ataque dos amalequitas ao povo de Deus. Olha aí na sua Bíblia. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. O texto está falando desse texto que nós estamos lendo hoje. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos, o povo estava com sede, lembra? Vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Sabe que tática é essa? O povo está saindo do Egito, já atravessou o Mar Vermelho, está num deserto, estava com sede, acabou de saciar a sua sede, ainda estão em Refidim, e aí vem um exército por trás, e eles atacam as crianças, eles atacam os idosos, eles atacam as mulheres grávidas, eles atacam aqueles que estão passando por qualquer dificuldade ou alguma fraqueza maior. São esses que eles começam o quê? A atacar de forma covarde. E aí Deus usa Moisés para quê? Para que o exército de Israel se levantasse para batalhar. Só que o exército está lá na frente. Nós não estamos falando de 10 mil pessoas, de 5 mil pessoas. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas. Até o exército sair lá da frente e chegar lá atrás. Quantas pessoas não morreram? Quantas pessoas não ficaram pelo meio do caminho? Mas note que eles estão numa guerra. E Moisés, ele diz algo que nós precisamos trazer à nossa mente sobre as nossas batalhas agora na nossa vida. Como assim, pastor? Quais são as suas batalhas hoje? Só você sabe qual é, meu irmão, minha irmã. Só você sabe a área da sua vida que você está lutando. Só você sabe as dificuldades que você está passando. Só você sabe as lágrimas que rolam no seu rosto quando você está sozinho em casa e pelo motivo que é. Eu não sei. Talvez a pessoa mais próxima de você não sabe. É só você e Deus. E para vencer as batalhas da vida, para sairmos vencedores verdadeiramente, nós precisaremos fazer a nossa parte, mas sempre na dependência do Senhor. O texto, ele diz, verso 9: com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Deus age por meio do exército de Israel. Pastor, Deus tinha poder para simplesmente dizimar aquele exército, como ele fez no Mar Vermelho? Claro que Deus tinha poder. Assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, Deus poderia ter mandado descer fogo do céu e acabar com tudo. Sim, Deus poderia fazer isso. Mas ele não fez. Deus está operando por meio do seu povo.
Existem circunstâncias que Deus vai lutar a sua batalha. E existem circunstâncias que Deus vai lutar a batalha por meio de você. Não se esqueça disso. Então, responsabilidade humana e soberania divina, sim, trabalham juntos. Eu não sei a sua luta hoje, mas eu sei que você tem responsabilidades e eu também. E que Deus está operando em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então não cruze os braços diante das lutas. Não murmure. Já resolveu algum problema você reclamar, murmurar do problema? Não resolve, já notou isso? Passou uma dificuldade. Nossa, eu estou com um problema. Nossa. Aí você acaba de falar nossa e olha, o problema está lá do mesmo jeito. Não resolveu nada. Murmurar não resolve. Conhece alguém que só murmura? Conhece alguém que só reclama? Tem gente que só reclama o tempo todo. Fulano está bem? Tá, não, nunca está bem. A gente precisa ter cuidado com isso. Mas Deus usa você e eu para que nós venhamos vencer as batalhas, para que você também cresça com ela. A batalha, o que a batalha faz com a gente? A gente não é só vitorioso na batalha, a gente cresce na batalha. A gente cresce em nossa confiança com quem? Com Deus. A gente cresce no conhecimento de quem? De Deus. É ou não é, irmãos? A gente cresce em intimidade com quem? Com Deus. Então vão haver batalhas que cruzar os braços não vai resolver. E orar, pastor? Orar é importantíssimo, nós vamos aprender isso. Mas precisamos também agir. Precisamos também fazer a nossa parte. Eu estava ouvindo, não lembro se foi Juliana ou se foi Jacinho, acho que foi Juliana, que estava pregando quando Lázaro estava morto. E alguém tinha que tirar a pedra, não foi isso, Juliana? Alguém tinha. Deus tinha poder para tirar a pedra? Tinha. Você lembra quando Jesus estava morto? Quem tirou a pedra? As mulheres estavam preocupadas, quem ia tirar a pedra? Mas apareceram 2 anjos. Não é verdade? Isso que o texto diz para a gente? Agora Lázaro, alguém tinha que tirar a pedra. Vai haver momento que Deus ele vai agir. E Ele vai operar poderosamente. E vai haver momentos que Deus vai agir por meio de você, por meio de mim. Qual a sua luta hoje? Qual a sua dificuldade hoje? Qual a sua batalha hoje? Existem lutas que nós vamos travar. Pastor, eu estou passando uma luta, pastor, seja ela financeira. E aí o que você tem que fazer se for financeira? Você vai ter que fazer diferença, meu irmão. Qual a sua área? Você tem que ser o melhor na sua área. Tem muita gente, irmãos, que bota o joelho no chão e fala, Deus me ajuda a passar naquela prova. E o abençoado não estuda. Sabia disso? Ele não estuda. Senhor, eu estou precisando arrumar um emprego, Senhor. Mas ele não quer estudar, ele não quer sair para procurar um emprego, ele quer que algum chefe bata na porta e diga, vou te dar um salário de 10 mil reais. Deus mandou aqui. Vão haver momentos que você tem que fazer a sua parte. As lutas, elas vêm. As aflições batem a porta. Deus está usando Moisés, Deus está usando Josué, Deus está usando Arão, Deus está usando um exército para vencer uma batalha. Que Deus poderia agir do jeito que Ele quisesse. Mas a melhor forma era essa. Por quê, pastor? Porque Deus também estava ensinando lições para o seu povo. E vai haver momento em lutas na sua vida que Deus está ensinando você e a mim uma lição que nós precisamos aprender. Que nós precisamos crescer. O texto, ele continua, e eu quero convidar você a olhar comigo, versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia.
Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas, está havendo uma batalha lá embaixo. E Moisés está com um bordão na mão, o mesmo que ele feriu a rocha, o mesmo que ele feriu o rio Nilo, o mesmo. E quando ele levanta o bordão, o povo de Deus vence a batalha. O que significa, pastor? Dependência de Deus. Levantar as mãos é dependência do Senhor. É se render, é reconhecer que sem Ele nós nada podemos fazer. Então, para vencer as batalhas, não basta fazer também só aquilo que você pode fazer com a força das suas mãos. Não. Tudo começa no poder da oração. Tudo começa na dependência de quem? De Deus. Irmãos, não se esqueça de uma coisa: o seu Deus e o meu Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Não importa o que seja. Deus está no controle do Covid, pastor? Tá. É claro que Deus está. Deus não perdeu o controle no meio de uma pandemia. Pelo contrário, a Bíblia disse que tinha que acontecer uma pandemia. Tudo está no controle dele. Quando uma porta se fecha, Deus pode abri-la? Claro que pode. Deus pode trazer cura em meio à enfermidade? É claro que pode. Então lembre-se, você pode acessar a onipotência por meio da oração. E às vezes nós perdemos essa oportunidade. Preste atenção ali para cá. Qual a sua luta e a sua batalha hoje que você está perdendo a oportunidade de colocar na mão de Deus? Não importa qual seja. Não importa qual é a sua luta, não importa se seja uma enfermidade que o médico disse que não tem cura, para Deus pode ter cura. Não importa qual seja, Ele continua sendo Deus. Você tem que colocar nas mãos dEle, você precisa levantar o bordão e confiar nele, fazer a sua parte. Aquilo que não cabe a nós precisa estar nas mãos de Deus. É interessante quando nós olhamos para esse texto, ele diz no verso 11: quando Moisés levantava a mão, Israel vencia, quando porém ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado, outro do outro. Assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. Irmãos, pensa no homem usado por Deus, Moisés, cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, esse homem viu Deus. Ele fez um pedido para Deus, lembra? Eu quero ver o Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus passa e ele vê a glória do Senhor. É isso que Moisés viu. Descosta, protegido na fenda de uma rocha, para ele não morrer. Esse era o pedido. Moisés sempre queria mais de Deus. Só que Moisés é um homem igual a você e a mim. E chega uma hora que o que aconteceu com ele? A mão cansa. A mão cansou. Não deu para continuar sozinho. E o que a gente aprende com isso? Em meio às lutas e às batalhas, Deus vai usar pessoas para ajudar você e a mim. Às vezes a gente fica esperando algo miraculoso de Deus. Às vezes a gente fica esperando uma intervenção do alto, divina. Só que Deus já mandou intervenção há muito tempo. Como, pastor? As pessoas que estão do seu lado. É Deus que está usando pessoas para abençoar a sua vida e a minha vida. Pessoas são janelas da graça e do amor de Deus para abençoar outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz: Deus usa pessoas que precisam de ajuda para ajudar pessoas que precisam ser ajudadas. É assim. Tem diversas áreas da minha vida que eu vou precisar de ajuda, e tem diversas áreas da vida dos meus irmãos que eu vou ajudar eles. A vida é assim. Então, independente de qual seja a sua luta, pastor, eu estou passando por uma luta muito grande financeira. E aonde está Deus, pastor? Deus está comigo ou não está? E aí a gente vê Deus enviando pessoas para ajudar financeiramente.
seja através da igreja, seja através dos vizinhos. Pastor, estou passando um momento de grande tristeza e a gente vê Deus enviando pessoas para dar palavras de fortalecimento. Pastor, estou passando um problema seríssimo com meu filho, com a minha filha, com meu esposo, minha esposa, e a gente vê Deus enviando pessoas para aconselhar, pessoas que ouvem. Pastor, fulano está passando um problema sério de saúde, de enfermidade, a gente vê vizinhos enviando sopa. Quantas pessoas na nossa cidade receberam ajudas, por exemplo, de vizinhos, de conhecidos, quando pegaram o Covid? Pessoas que ajudam nas necessidades mais básicas, como dar um banho. A gente vê o amor de Deus. Então, não esqueça de uma coisa. Moisés, sendo quem Moisés era, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele precisou de ajuda. Então, lembre-se que no meio das lutas que você trava, tem muita gente tentando travar a luta sozinho e nem aceitando ajuda. Não, Deus está comigo. Sim, Deus está com você, mas Ele está enviando pessoas para estar com você nessa batalha, com você nessa luta. Então aceite a graça de Deus que Deus está enviando sobre a sua vida e sobre a minha vida. Deus nunca nos abandona. E se Deus não abrir o mar, se Deus não estiver junto na fornalha ardente, se Deus não fechar a boca do leão, é porque chegou o momento de vencer a segunda morte e estar com Ele para todo sempre. De qualquer maneira, nós não estaremos sozinhos e sermos recebidos nas mansões celestiais. Moisés precisava de ajuda. Ali estava Arão e Hur para sustentar as suas mãos. Nós não fomos chamados para vencermos sozinhos. Não pense que você não precisa de ninguém. Ah, irmãos, quantas são as pessoas que acham que não precisa de ninguém? Quantas são? Quantas são as pessoas que acham que a vida é vencer sozinho? Ah, se você estiver sozinho é porque você está no caminho certo. A gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Nós fazemos parte de um corpo. Sabe o que significa isso? Já sentiu algum dia aquela dor de dar uma topada com o dedinho mindinho do pé? Que delícia, para dizer o contrário. Parece que dói o corpo todo, não é verdade? Todo. Já aconteceu de cair um cisco no olho, dele demorar a sair. Sabe o que a gente faz? A gente vai orar. Já aconteceu comigo, Senhor, arranca esse cisco no olho. Arranca, Senhor, que o negócio não está ficando bom, não. Você fala, o próximo passo é ir para o médico. E é apenas uma parte do corpo. Você faz parte do corpo de Cristo quando você entrega a sua vida para Jesus. Então não tente vencer as batalhas sem a ajuda das pessoas que Deus está enviando para ajudar você. Não importa qual seja a batalha. Não significa que Deus esqueceu de você, não. Significa que Deus está usando pessoas que precisam de ajuda para ajudar pessoas que precisam ser ajudadas. Não se esqueça disso. Isso é a vida cristã. A gente caminha juntos. Mas não estamos sozinhos, nós fazemos parte da família de Deus, do corpo de Cristo, da igreja. Então, para vencer as batalhas, em primeiro lugar, dependência do Senhor. Em segundo lugar, faça a sua parte, faça o seu melhor. Irmãos, eu sempre falo, crente, cristão, tem que ser o melhor na área dele. Eu sempre falo isso. Se é dona de casa, a vasilha tem que estar brilhando, tem que quase ver na vasilha. O que é para a glória de Deus? Eu sempre falo isso. Você trabalha onde? Ah, eu sou pedreiro. Meu irmão, a sua casa tem que ser um show. A casa que você faz, não importa qual seja a área, tem que ser para a glória de Deus. A gente tem que fazer o nosso melhor, porque a gente está levando uma bandeira. E a nossa bandeira é o Senhor, amém, irmãos? É o Senhor.
Então faça a sua parte em meio às lutas da vida. Pastor, estou com um problema na minha família. Qual é a área? É com seus filhos? É, pastor, eu acho que eu não estou conseguindo ensinar direito. Eu falo que eu li um livro. Eu falo para algumas pessoas. Eu li um livro que ele se chama Pastoreando o Coração da Criança, do Paul Tripp. Todo pai e mãe tinha que ler esse livro, porque eu estava lendo o livro e apanhando como pai. Pastoreando o coração da criança. E aquilo que eu fui aprendendo, eu fui colocando em prática na minha família, com a minha filha. Mas eu precisei o quê? Aprender sobre aquilo. Essa é a parte que eu precisava aprender. E a outra parte, eu tenho que colocar sempre minha filha nas mãos do Senhor, sempre na dependência de Deus. Esse é um exemplo. E a gente pode pegar exemplos, por exemplo, no casamento. Eu preciso que a cada dia alimentar mais o meu casamento. Vira e mexe, levar uma flor para a esposa. Quanto tempo eu não faço isso? Misericórdia. Mas é uma coisa que tem que fazer. A esposazinha, fala a Deus. Mas essas coisas que a gente precisa fazer. Amém, Jacinho? Vira e mexe, a gente tem que fazer essas coisas. Fazer a diferença. Coisas que cabem a nós, né, Ananias? Né, Mazinho? Cabem a nós. As varoas só ficam olhando, fazendo assim, amém. E as varoas a mesma coisa, só que de outra maneira. Às vezes fazer uma comida diferente, não é verdade? Uma roupa diferente, não é verdade? Essas coisas do casal. Se a gente está falando de trabalho, fazer o nosso melhor. Se a gente está falando da saúde, cuidar da nossa alimentação, existem coisas que cabem a nós. E sempre na dependência do Senhor. Em terceiro lugar, não se esqueça disso. Deus usa pessoas para ajudar você na batalha da sua vida. Não se esqueça disso, meu irmão. É Deus agindo por meio de vidas. Por último, nessa noite, verso 13. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Josué venceu a batalha. Por quê? Porque Moisés, Arão e Ur estavam no monte, na dependência do Senhor. E o povo estava onde? O povo estava no arraial, batalhando, lutando a batalha, militando. Verso 13, verso 14. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Note que Deus está irado aqui. Deus está vendo a covardia que esse exército fez com o povo dele. Não foi qualquer brincadeira, não foi qualquer coisa. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. A vitória foi alcançada através da intercessão e da ação. Foi preciso guerrear, foi preciso haver união. E Deus usou os seus servos na vitória. E eu volto a dizer, irmãos, existem batalhas que serão vencidas somente no joelho, somente na oração. Porque você não tem como colocar as mãos e fazer algo, não cabe a você. Você não tem como fazer, são coisas que não estão ao seu alcance, está no alcance somente de Deus. Mas existem batalhas que será através da oração e Deus usando a sua vida e a minha vida, amém, irmãos? E você vai ter que fazer a sua parte. Então olhe para a sua vida hoje e veja se a batalha que você está lutando também não precisa ter algo que você precisa fazer. Talvez você está orando, amém, mas Deus já está falando, olha, precisa fazer a sua parte. Precisa sair da zona de conforto. Precisa ir um passo além. Precisa ralar, precisa suar, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa ter zelo, precisa de dedicação, precisa guerrear. Precisa sair da oração e chegar na ação. Oração e ação. Para vencer as batalhas da vida.
o Senhor precisa ser a nossa bandeira. A bandeira representa por quem lutamos. Quando uma nação está na guerra e ela levanta e ela acha a bandeira, você sabe qual é aquela nação. A bandeira representa por quem lutamos. A bandeira representa qual é aquela nação. Nós lutamos em nome do Senhor. Nós lutamos junto com o Senhor. Nós não estamos sozinhos nessa batalha, porque na guerra, quando a bandeira é levantada, os outros países sabem se aquele país é um país inimigo ou se é um país aliado. O Senhor precisa ser a sua bandeira e a minha bandeira. Então, na sua luta, na sua batalha, precisa ser militado dia após dia, tendo o Senhor como a sua bandeira, de acordo com a vontade dEle e não a nossa. Existem perguntas que você não precisa perguntar, fazer para Deus, porque Ele já revelou nas Escrituras. Você precisa fazer a sua parte, porque você já carrega uma bandeira. A nossa bandeira é Cristo Jesus, e nós sabemos como nós devemos batalhar, de acordo com essa palavra. Como tem estado a sua batalha hoje? Como tem estado as suas lutas hoje? Qual tem sido a sua bandeira em meio às batalhas da vida? A sua força somente? A sua inteligência somente? A sua independência de Deus? Ou a sua total dependência dEle? A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, pode colocar para mim, por favor, colocar para mim, Lívia. Nós vencemos em meio às batalhas da vida quando lutamos a dependência do Senhor. Quando Ele é a nossa bandeira. Quando nós andamos e caminhamos junto com Deus. Moisés sabia que ele dependia do Senhor. Mas Moisés sabia também que o povo precisava batalhar. Como está a sua batalha hoje? Qual é a sua parte que precisa ser feita hoje? Talvez a parte que você precisa fazer hoje é aquela de colocar na mão do Senhor. É orar mais em 2021 do que orou em 2020. Ou talvez você tenha orado, mas você precisa agir agora. Nós vencemos as batalhas da vida, quando lutamos na dependência do nosso Deus. Amém, irmãos? Eu quero convidar você nessa noite a olhar para o seu coração e se perguntar: como tem estado a sua batalha? Como tem estado a sua luta? E você precisa responder para si mesmo se você tem lutado na dependência de Deus. Se você tem colocado o Senhor como a sua bandeira. Se você tem verdadeiramente confiado nele, caminhado na dependência dele. E se você tem feito a sua parte. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. E se existe algo que você ainda não tem feito, seja a sua parte ou colocar nas mãos do Senhor, eu quero convidar você nessa noite a assumir esse compromisso com Deus, a vencer as batalhas na dependência do Senhor. Talvez você esteja aqui e você esteja dizendo: pastor, estou com uma batalha terrível familiar, estou com uma batalha na saúde, estou com uma batalha financeira. Pastor, estou com uma batalha espiritual. Eu preciso assumir um compromisso com Jesus que eu não assumi ainda. Note que o povo só foi batalhar depois que ele tomou da água da rocha, e essa água é Cristo. Depois que ele comeu do maná do céu, e o pão vivo que desceu do céu é Jesus. Como está a sua vida hoje? O que precisa ser feito, meu irmão, minha irmã? O caminho, a palavra de Deus já nos deu. Agora nós precisamos tomar uma atitude. Se você não entregou a sua vida para Jesus nessa noite, eu quero convidar você a assumir esse compromisso com Jesus. A você orar e falar com Ele: Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero assumir um compromisso com o Senhor. Eu quero vencer as minhas batalhas na dependência do Senhor. Eu não quero viver uma vida de derrotas. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos direciona. Ela nos mostra, ó Pai, como sermos vencedores em meio às batalhas da vida, Senhor. E não há outro caminho que não seja, ó Pai, na dependência do Senhor, tendo o Senhor como a nossa bandeira, confiando somente na Tua graça,
Senhor, que nós venhamos, ó Pai, naquilo que cabe a nós fazer a nossa parte, que venhamos, ó Pai, naquilo que precisamos sair da nossa zona de conforto, que venhamos nos esmerilhar, nos dedicar, militar, batalhar, guerrear, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Desperta, Senhor, desperta-nos para a Tua glória e ajuda-nos em nossas fraquezas, porque assim como Moisés, ó Pai, cansava, e ele precisou de Arão e Hur, nós também temos nossos momentos que precisamos, ó Pai, de ajuda. Ajuda-nos, Pai. Envia, ó Pai, homens e mulheres para nos ajudar nessa batalha. Envia-nos, ó Deus, os Teus servos, ó Pai, nessa batalha, para que venhamos, Pai, ser mais do que vencedores em Cristo Jesus a cada dia. Nós glorificamos ao Senhor.